Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 79 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estarei todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2019. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Faltam 14 semanas para o primeiro exame da admissão a membro da OCPCA. Este momento histórico decorre na última semana de maio. A OCPCA realiza primeiro exame para acesso à categoria de membro da Ordem no final de maio. Dos 3.000 candidatos inscritos para o exame, 1.500 profissionais estão previstos participar do exame. Em alusão a este evento, de hoje em diante, o website da OCPCA vai ter uma contagem regressiva para o primeiro exame de admissão de membros à Ordem. Acompanhe na presente edição do Contas na Hora os ecos do seminário sobre a contabilidade agrícola organizado pela OCPCA. A convidada especial é a contabilista e auditora doutora Paula Garcia, que falou sobre a mensuração dos ativos biológicos. Saiba mais sobre o tema acompanhando a entrevista a esta especialista em contabilidade agrícola. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Kibuikila, na voz de Bangão. Yeshile kuchitunomile manya watu kumuka kukibe aidinu vya kamba ya milelo wakiluka nilaje maise kongo yolobwa maise kiwikila maise kongo yolobwa kawe maise kiwikila ukukutomala mifuma yaju para kusumba televisa amba kusumba televisa enyesa ni mauta Izuwa ikondela, ibitwa itamusu, imamba yoso ya mbata, aiweze kwa zedi wa yene ya kushifa walisi. Maise kongo yolobwa, maise kiwikila, maise kongo yolobwa kawe, maise kiwikila. Tunde mungulugulu, neleja kititi kia ushitu, mungulu kitweshile, neleja kuitanga
dia Jesus andala bilu kina shindele andala bilu ko kididi kitona kala kiba yawe maise mama yoba maise kiwikila maise mama yoba yawe maise kiwikila ya kinya saluka ale cuenta ya na benjara kitala gala Ouvíamos o tema Kibuikila na voz do Bangão. Hoje é dia do Quartas na Ordem, já sabe, das 17 às 20 horas, todos os caminhos vão dar ao auditório do quarto piso do edifício da sede OCPCA e o tema desta semana é a relação entre o novo regime da segurança social e o imposto sobre rendimento do trabalho. A oradora é a doutora Lenisa Sampaio. É mesmo a não perder, mas logo todos os caminhos têm que dar então a sessão Quartas na Ordem. Já sabe que é uma sessão gratuita para membros OCPCA. Acompanhe já a seguir os ecos do seminário sobre a contabilidade agrícola organizado pela OCPCA em fevereiro. A convidada especial é a contabilista e auditora a doutora Paula Garcia, que falou sobre a mensuração dos ativos biológicos. Saiba mais sobre o tema acompanhando a entrevista a esta especialista em contabilidade agrícola. Doutora Paula, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda a Angola. É a primeira vez que visita Angola? Não é a primeira vez. Desde já agradecer o convite que me foi dirigido e dizer também que é sempre um prazer acompanhar este processo e este passo tão importante que está a ser dado nesta altura por Angola, no sentido de revisão do seu normativo contabilístico e o seu alinhamento com aquilo que são as melhores práticas que se fazem atualmente a nível internacional. Muito bem. Doutora Paula, foi convidada ao seminário sobre contabilidade agrícola, que esperamos que seja o primeiro de muitos. Falou sobre a mensuração dos ativos biológicos. Poderia, por favor, partilhar com a audiência a sua experiência enquanto profissional? Claro que sim. Enquanto profissional, esta é provavelmente uma das áreas que nos suscita mais desafios. Aliás, qualquer tema relacionado com a mensuração dos ativos é hoje, atualmente, um dos grandes desafios da contabilidade, na medida em que estamos a caminhar
acompanhar no sentido de introduzir nos demonstrativos financeiros uma ótica mais direcionada para a ótica do justo valor em detrimento do custo. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que quando preparamos demonstrações financeiras temos que, na generalidade das situações, decidir se queremos dar a conhecer aquilo que é o valor que as coisas nos custaram, que os ativos representaram para as entidades, ou efetivamente em alternativa aquilo que é o seu valor de mercado. São duas óticas distintas, não necessariamente há uma melhor do que a outra, a informação que cada uma delas permite é distinta e aquilo que nós temos que fazer é ajuizar o que é que de facto é a informação principal para os utilizadores das demonstrações financeiras. Curiosamente, na área dos ativos biológicos, e ao contrário daquilo que acontece na generalidade dos restantes ativos, o justo valor apresenta-se como um modelo de mensuração não optativo, mas mandatório. Quer dizer que a regra, no que respeita ao normativo internacional de contabilidade, é da mensuração deste tipo de ativos pelo justo valor e, somente em casos muito excepcionais, a sua mensuração pelo custo. O que desde logo, por si só, é um desafio, porque, como bem sabemos, a dificuldade da aplicação de modelos de mensuração baseados em critérios de justo valor é a determinação da estimativa fiável que este modelo de mensuração exige. E naturalmente que na atividade agrícola, pelas suas características, pelas suas especificidades, esta dificuldade apresenta-se muito maior do que em diversos outros ativos. Aquilo que a minha experiência profissional me diz, porque tenho felizmente acompanhado algumas empresas que cooperam neste setor, é que as particularidades são tantas que efetivamente, regra geral, é difícil de determinar um justo valor para este tipo de ativos, particularmente quando estamos perante ativos biológicos de produção com substância em plantas. Por isso mesmo o IASB veio recentemente, em 2016, introduzir uma alteração a esta norma, à norma da agricultura, no sentido de passar a enquadrar este tipo de ativos, os ativos biológicos de produção que consubstanciam plantas, enquadrá-los na norma dos ativos fixos tangíveis, na qual prevalece o modelo do custo, sem prejuízo de poder ser aplicado um modelo baseado na mensuração do justo valor deste tipo de ativos. Muito bem. Doutora Paula, está aqui o exemplo vivo que até na contabilidade há especialidade por setor. E temos conosco uma especialista em contabilidade agrícola. Doutora Paula Garcia, poderia explicar o que é isso de ativo biológico e não biológico em agricultura e em contabilidade e dar alguns exemplos? Claro que sim. O que a norma define como ativo biológico é tudo o que sejam animais ou plantas vivos. O que quer dizer que as empresas que tenham como área de negócio a gestão deste tipo de ativos, de animais ou de plantas, acabam por ser confrontadas com a necessidade de aplicar este normativo contabilístico. A título exemplificativo, podemos pensar na produção de vinho, portanto nas vinhas, nos sobreiros, nos olivais, na criação de animais, na criação de galinhas, tudo o que consista numa atividade agrícola e que tenha por objeto a criação de animais ou de plantas vivos, tudo isso consubstancia aquilo que consideramos a agricultura para efeitos normativo contabilístico, sendo que é fundamental distinguir entre ativos biológicos de produção e ativos biológicos de consumo. O que é isto, ativos biológicos de produção e de consumo? A título exemplificativo e para melhor ajudar à concretização, o ativo biológico de produção é todo o animal ou planta vivos que permitam produzir aquilo que nós chamamos do produto agrícola. Por exemplo, numa vinha, a função da vinha é produzir uva. Então diríamos que o ativo biológico de produção é a vinha e que o produto agrícola que se colhe da vinha é a uva. Por outro lado, se pensarmos na componente dos ativos biológicos que consubstanciam animais, uma vaca leiteira, na medida em que tem como objetivo a produção de leite, é um ativo biológico de produção. Se nós tivermos uma atividade que consista na engorda dos animais para a sua posterior comercialização, então estaremos perante ativos biológicos de consumo. Por exemplo, a galinha. A galinha de produção, porque nos vai dar o ovo. Exatamente. Muito então, bem. Estamos perante um ativo biológico de produção. Isso O mesmo. porco é de consumo?
O porco é de consumo. Ah, muito bem, pronto, percebi a aula. Exatamente. Muito bem, estamos aqui a ter uma boa aula. Então já sabem, a diferença no grupo dos ativos. Aos ativos biológicos de produção e aos ativos biológicos de consumo. Eu vou pedir mesmo para a doutora Paula voltar a repetir. Os contabilistas, sobretudo, precisam de perceber isso e assim quando forem fazer a contabilidade de uma área agrícola, de uma empresa que esteja ligada à agricultura, já saberão diferenciar muito bem uma coisa da outra. Então queremos mais exemplos de ativos de produção e ativos de consumo. Eu costumo dizer que ativos biológicos de produção são equiparados a máquinas que nos permitem produzir alguma coisa. Se eu tiver perante a produção de cortiça, o meu ativo biológico de produção será a árvore. Toda a árvore que é plantada com o objetivo de se colher dela o fruto, pomar, uma laranjeira, qualquer árvore cujo objetivo é a colheita do fruto, é considerado um ativo biológico de produção. Porquê? Porque é algo que me permite produzir, regenerando-se, não esgotando numa colheita só a sua capacidade de produção. O ativo biológico de consumo é tudo aquilo que eu produzo, faço crescer, engordo com o objetivo de ser retirado após o primeiro ciclo de produção. São as árvores de corte para fazer pasta de papel, as galinhas, por exemplo, tipicamente em Portugal, o porco preto. Portanto, tudo aquilo que seja animais, tudo aquilo que sejam plantas que se esgotam num único ciclo produtivo, mais corretamente dizendo, não dão continuidade. Logo, se matar um animal que vai logo para o consumo, deixa de ser um ativo biológico de produção. A aquicultura, por exemplo, é um outro exemplo, portanto, a produção de peixes para o consumo imediato, também é outro exemplo de agricultura biológica. Muito bem. E, naturalmente, quando nós pensamos em atribuir valor, aquilo que é o justo valor deste tipo de ativos, começamos a perceber as dificuldades, porque normalmente aquilo que acontece com este tipo de ativos é que o seu valor principal ocorre no final, portanto, quando ele já está muito próximo de ser colhido, de ser comercializado. O que quer dizer que temos aqui um período temporal da engorda, do crescimento, em que as dificuldades de atribuir o justo valor nessa fase são difíceis. Por exemplo, a galinha, nós compramos a galinha, temos ali a fatura da compra das galinhas, mas depois essas galinhas começam a dar os ovos. Esses ovos que vamos vender para os clientes finais, começa então aqui o grande problema, a quanto se vende cada ovo. Antes de vender o ovo, qual é que é o valor que ele tem? Com uma semana de estação, com 2 semanas, com 3 semanas, pois é, qual quanto é o valor do ovo? Custou até termos o ovo ali à nossa frente, para depois então se poder arranjar aqui uma margem de comercialização. Tal e qual. Então, qual é o tratamento fiscal dado aos ativos da agricultura? Bom, eu a legislação angolana não conheço e tanto quanto me é dado a conhecer, penso que não estará ainda devidamente adaptada para a mensuração baseada no justo valor. O que é que em Portugal foi a opção do legislador fiscal? Foi diferenciar aquilo que é o ativo biológico de produção e de consumo. E relativamente ao ativo biológico de consumo, porque à partida se esgota num ciclo produtivo, a regra fiscal é a tributação também do justo valor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, à medida em que eu vou incorporando no valor em balanço do meu animal, à medida em que eu vou engordando o animal, em que eu vou reconhecendo o seu valor de mercado pela engorda, qualquer valorização desse animal tem um impacto direto no resultado da empresa. Resultado esse que vai ser sujeito à tributação no momento em que eu o contabilize. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que se antecipa a tributação do rendimento. Ou seja, até aqui aquilo que assistíamos era a tributação no momento da venda, a tributação incidente sobre a diferença entre o custo de produção e o valor de venda, e aquilo que se assiste agora é, uma vez que eu vou reconhecendo a valorização do animal em função e na medida do seu crescimento, essa valorização tem impacto direto, por variação do justo valor, na demonstração dos resultados. Normalmente este impacto é positivo. Aquilo que acontece é uma antecipação da tributação. Já por outro lado, relativamente aos ativos biológicos de produção, o normativo contabilístico optou por não aceitar os efeitos do justo valor. Ou seja, eles mantêm-se para efeitos fiscais e determinação do imposto sempre mensurados ao custo, permitindo-se a sua depreciação, o que gera aqui alguma diferença entre o tratamento contabilístico e fiscal neste tipo de ativos, o que nos remete para outro tema que também é muito interessante, que é o tema dos impostos diferidos. Pois é, e que aqui ainda é um problema, os impostos diferidos. Um desafio. Pois é, esse é o desafio. Durante o seminário foi levantado o tema sobre que tratamento fiscal dar a um
bezerro ao nascimento, e o contabilista explicava que este tema era complicado, provavelmente por divergência com a administração fiscal. Sobre o tratamento a dar a este ativo, poderia, por favor, explicar de que forma se deve proceder nestes casos, mesmo olhando por normativa internacional? Porque o nosso PGC, quando não é claro em determinadas matérias, também nos remete à normativa internacional. Eu penso que a grande dúvida reside, e daquilo que eu tive a oportunidade de analisar no PGC, reside em perceber até que ponto o ligeiro tratamento que é dado aqui a nível de normativo nacional a este tipo de ativos, porque efetivamente eles são referenciados no normativo, até que ponto o tratamento se esgota aí, ou até que ponto realmente devemos socorrer-nos do normativo internacional. Em minha interpretação, enquanto especialista nas matérias contabilísticas, é que de facto o tema não se deve esgotar na ligeira referência que é feita no PGC. E também, por outro lado, não se fecham as portas ao normativo internacional. Mas, acima de tudo, o que me parece fundamental é nunca perdermos o sentido daquilo que é o objetivo final da contabilidade. E, efetivamente, o objetivo final da contabilidade é trazer para as demonstrações financeiras aquilo que é, de facto, a posição financeira, e esta nós lemos no balanço, e o resultado económico que nós lemos na demonstração dos resultados das atividades das entidades. Portanto, em última análise, aquilo que nós queremos é preparar demonstrativos financeiros que sejam úteis na tomada de decisão, úteis na análise da performance económica ou financeira de uma entidade, e isso deve ser o objetivo principal. E se entendermos que esse objetivo é concretizado de uma melhor forma por aplicação de modelos de mensuração baseados em justo valor, e existindo aparentemente uma abertura para isso no PGC, porque não socorrer-nos supletivamente do normativo internacional. Um outro tema, que é a dicotomia entre a contabilidade e a fiscalidade, e isto nós também constatamos ao longo destes vários anos em Portugal, porque quer Portugal, quer Angola optaram pelo modelo que consiste na determinação do imposto devido pelas sociedades, que é o modelo que nós consideramos modelo parcial, ou seja, o apuramento do imposto faz a partir do resultado contabilístico. Resultado contabilístico esse que é construído em resultado das normas contabilísticas, e depois a fiscalidade reserva-se ao direito de incutir alguns ajustamentos, de aceitar ou não aceitar alguns rendimentos e alguns gastos, e isto provoca algumas divergências, mas isso não deve ser entendido como um problema. O que é que quer dizer com isto? Que uma coisa é a contabilidade e o objetivo da contabilidade, e outra coisa é a fiscalidade. Primeiro momento é a nossa contabilidade, honrarmos ali todos os princípios aceitos. Exatamente. Ou então, em caso de dificuldade no PGC, recorrer à normativa internacional, até porque o PGC também nos remete a isso. Claro. E só depois, então, situações fiscais é mesmo lá para o fim. Tal e qual. Depois é que vamos pensar no apuramento do imposto, e não podemos em momento nenhum permitir que normativos fiscais influenciem a forma como nós preparamos demonstrações financeiras, porque os propósitos são diferentes. Quer para efeitos de elaboração de demonstrações financeiras, quer para efeitos de determinação do imposto, existe legislação e as duas legislações têm que ser cumpridas. E no caso do bezerro, doutora Paula Garcia, como é que seria então tratado este bezerro? A dificuldade prende-se com o facto de, na nascença, provavelmente o bezerro ainda não tem um justo valor fiável. Mas antes disso, nós não nos podemos esquecer que a questão que se coloca previamente à mensuração do ativo é o que se prende com os critérios do seu reconhecimento. Ou seja, quer dizer que eu só posso incorporar qualquer ativo no balanço de uma empresa quando os critérios de reconhecimento estão verificados. Os critérios de reconhecimento são dois. É, critério número 1, que seja expectável que esse ativo venha a produzir benefícios económicos para a entidade, e esse critério estaria no caso do nascimento do bezerro verificado, porque se a empresa tem como atividade a produção de bezerros para comercialização, naturalmente que o nascimento vai proporcionar benefícios económicos na medida em que vai ser transacionado, e isso vai se traduzir em receita para a empresa. Critério número 2, tem que existir uma estimativa fiável do justo valor, ou seja, na prática o que provavelmente acontece é que no momento do nascimento essa estimativa fiável ainda não existe, porque ninguém está interessado em comprar um bezerro que acabou de nascer. Pois é. Então, só a partir do momento em que começa a existir, digamos que o mercado ativo para o bezerro que já tem uma determinada idade, esse é o momento em que nós temos condições de o incorporar no balanço.
E nesse momento nós já temos um valor de mercado referencial que nos permite valorizar e incluir esse bezerro no balanço. E aqueles custos que o bezerro vai dando à empresa, porque ele vai ter que se alimentar, a refeição própria, mais isso e mais aquilo, que efeito, que tratamento é dado a isso? Bom, relativamente à São interpretação... consumíveis normais e constam das demonstrações financeiras? Relativamente à interpretação que eu tenho do normativo, a norma da agricultura, que regulamenta o tratamento da agricultura, não trata especificamente esse tema. Aquilo que a norma nos diz é que no reconhecimento inicial e em cada data de balanço, ou seja, sempre que preparamos e divulgamos demonstrações financeiras, normalmente coincide com o final do ano, nós temos que garantir que estes ativos estão mensurados ao justo valor. Okay. Mas até lá um percurso tem que ser percorrido. Na minha opinião, o que faz sentido é, relativamente a todos estes consumos que vão afetar o resultado da empresa, neste caso como um gasto, devem ser balanceados com aquilo que nós chamamos de variação da produção. Okay. O que é que eu quero dizer na prática? Quero dizer que os bezerros devem estar no balanço das empresas influenciados por dois fatores. É o fator da engorda e do custo da engorda, e isso por via do processo que nós já conhecemos e que utilizamos tipicamente no modelo do custo, que é a variação da produção, e adicionalmente sobre esse valor ou acima desse valor, sobre aquilo que são as variações de mercado do valor daquele ativo. Portanto, dois fatores distintos e, na minha opinião, os dois devem estar devidamente e de uma forma segregada evidenciados nas demonstrações financeiras. Muito bem. Em Angola, os produtores dos setores agropecuário vendem abaixo do preço do mercado, constituindo perdas, e ainda assim explique que têm problemas com o fisco ao pagar impostos por uma atividade que não gerou lucros. Que conselho deixa a estes produtores na hora de fechar as contas, de modo a não ficarem prejudicados? Estão neste momento a trabalhar nas contas, então vai mesmo ser aqui uma recomendação em conta agora neste período de fecho de contas. Bom, então relativamente às atividades agrícolas que dão prejuízo e que esse prejuízo é apurado com base no modelo do custo, ou seja, imputando nos demonstrativos financeiros aquilo que é o custo de produção e aquilo que é o resultado efetivo da sua venda, se a atividade dá um resultado negativo, à partida dificilmente será apurado um resultado fiscal positivo. Quando estamos a falar da mensuração ao justo valor, não nos podemos esquecer que o justo valor é determinado pelo mercado onde normalmente as entidades transacionam. Ora, se o mercado onde normalmente as entidades transacionam é um mercado que implica um prejuízo, esse prejuízo também, por aplicação do modelo do justo valor, vai se traduzir nos demonstrativos financeiros. Portanto, eu diria que se efetivamente o resultado da atividade, o resultado económico é negativo, isso vai espelhar-se naturalmente nas demonstrações financeiras, ainda que aplicando o modelo do justo valor, porque o mercado onde a entidade vai transacionar os seus ativos biológicos não lhe confere um ganho e, consequentemente, isso não deverá ter um impacto na fiscalidade que implica a determinação do imposto a pagar. Pô, mas se calhar aqui o problema, doutora Paula, não está no facto de se calhar o preço do mercado é bem mais baixo e eles acrescem, não usam o real, e aí vem a incidência fiscal em acrescer todo o excesso. Quem é que não utiliza o real? O contabilista desta empresa produtora. Mas deve utilizar o justo valor... O justo valor do mercado. Do mercado onde normalmente a empresa vai transacionar, não é? Pois. Porque nós podemos ter, e isso é na atividade agrícola acontece com frequência, portanto, em função da localização, eu posso estar a transacionar o mesmo produto, sim, mas em função da localização onde eu esteja, o valor de mercado, o valor de leilão, onde eu costumo leiloar os meus animais, pode ser completamente distinto. Aliás, no caso da produção de cortiça, numa mesma herdade, eu posso ter áreas da herdade com um determinado nível de qualidade de cortiça completamente distinto do hectare ao lado. Portanto, nós temos de ter em consideração não só... todos. Exatamente, não só as características que o fisco não tem. Naturalmente. Que o fisco não tem e que é um desafio para os contabilistas também. Porquê? Quem é que tem esta sensibilidade? A gestão da empresa. Portanto, o empresário é que tem esta sensibilidade. Daí também remeter-nos para outro tema que é fundamental em qualquer negócio, mas particularmente no negócio da agricultura, que é o conhecimento do negócio. É impossível preparar demonstrações financeiras que apresentem a tal imagem verdadeira e apropriada que se pretende, se não existir um bom conhecimento por parte do contabilista que prepara os demonstrativos daquilo que são estas especificidades, porque tudo isto vai impactar nas demonstrações financeiras. Portanto,
cada vez mais, e muito particularmente em negócios mais complexos, com mais especificidades, é fundamental que o contabilista conheça o negócio, ou seja, não é possível fazer a contabilidade deste tipo de empresas no gabinete, é preciso ir ao terreno. O contabilista tem que pôr assim umas botas, usar um macacão, ir ao terreno, ficar dias e dias lá, tentar perceber todo este processo, o que cada um dos animais consome, as plantas, todo esse processo de produção, ele tem que se especializar. Ele tem que estar lá. É daqueles casos em que se diz, não é só ficar no débito e crédito, tem que se ir ao terreno, dominar aquele negócio, porque se não dominar a partida, nunca vai ter esta sensibilidade, até no que toca o famoso justo valor. Naturalmente. Bem. Doutora Paula, que outros aspectos da sua apresentação gostava de sublinhar para o conhecimento, quer de quem participou, quer de quem não participou no seminário? O que eu gostava de chamar aqui a atenção é que realmente esta norma é provavelmente, e eu também sou um bocadinho suspeita para dizer isto, porque é um tema que me é especialmente querido, mas esta norma é provavelmente das normas mais interessantes, porque é das poucas, portanto, para além desta só existe uma outra norma que obriga de facto à aplicação do justo valor e que vai levar aos preparadores das demonstrações financeiras, aos contabilistas, o verdadeiro desafio, que é a mensuração baseada no justo valor. E que vai implicar necessariamente o desenvolvimento de muito juízo profissional. Eu penso que aqui começa a parte interessante da nossa atividade, porque, como dizia há bocadinho e bem, a contabilidade é muito mais do que debitar e acreditar. A contabilidade é ajuizar sobre quais são as políticas contabilísticas mais adequadas para uma determinada entidade, para um determinado setor, e depois aferir e a determinar e ajudar a formar opinião, juntamente com o órgão de gestão, daquilo que pode ser o referencial para a determinação de justo valor de ativos ou de passivos. Por isso, é um erro contabilista a partir de não recorrer-se ao justo valor e porque já está preocupado com o fisco. Naturalmente, isso é um erro tremendo. Está a fazer contas erradas, está a apresentar contas erradas aos gestores da empresa. Tal e qual. Eu penso que no final do dia, efetivamente, quer quem prepara demonstrações financeiras, quer a AGT, tem um propósito, que é o determinar o lucro real das empresas, porque esse deve ser o princípio da tributação. Portanto, as empresas devem ser tributadas em função do lucro real. E o lucro real não deve ter dois conceitos distintos, não pode ter dois valores diferentes em função da contabilidade e da fiscalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que é importante que seja feito um caminho conjunto, que em conjunto a fiscalidade e a contabilidade trabalhem sobre aquilo que é o resultado económico, que deve ser único. Não há dois resultados económicos, ou não deveriam existir dois resultados económicos. E daí ser fundamental a constituição de equipas multidisciplinares, nomeadamente com preparadores de demonstrações financeiras, e não me refiro só ao contabilista certificado, mas também aos empresários, que têm muito conhecimento e muito apor a dar sobre, na prática, quais é que são os impactos destes modelos de mensuração nas suas atividades, nos negócios, e no final quem vai analisar as contas, e também contabilistas e também especialistas da autoridade tributária. Portanto, é fundamental fazer um trabalho conjunto, um trabalho partilhado. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição número 79 do Contas na Hora. Temos em estúdio a doutora Paula Garcia, que é especialista em contabilidade agrícola. É o momento do intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Aqui, na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC. Estamos na segunda parte do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É a edição 79. Estamos aqui a passar em revisão, em detalhe, aquilo que foi o seminário organizado pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola sobre a contabilidade agrícola, e a oradora principal deste seminário está cá em estúdio. Hoje é dia do Quartas na Ordem, já sabe, das 17 às 20 horas, todos os caminhos vão dar ao auditório do 4º piso do edifício da sede OCPCA, e o tema desta semana é a relação entre o novo regime da segurança social e o imposto sobre rendimento do trabalho. A oradora é a doutora Lenisa Sampaio. É mesmo a não perder, mas logo todos os caminhos têm que dar então a sessão Quartas na Ordem. Já sabe que é uma sessão gratuita para membros OCPCA.
Doutora Paula, vamos mesmo continuar. Falou durante o evento sobre os diferendos entre a autoridade fiscal em Portugal e contribuintes e que a administração foi obrigada a publicar a sua interpretação e respostas dadas aos contribuintes para evitar equívocos e duplas interpretações. Poderia, por favor, explicar por que razão tal aconteceu e onde se pode encontrar tais respostas? Posso, sim, senhor. É histórico os diferentes que existem entre a interpretação que é feita por parte de preparadores de demonstrações financeiras, de normativo contabilístico, e a interpretação que é feita por parte da autoridade fiscal, também na aplicação da legislação e na determinação do imposto. E com o objetivo, número 1, de transparência, número 2, de reduzir estes diferendos, num processo relativamente recente, estamos a falar de meia dúzia de anos, foi introduzida a prática de obrigar a autoridade tributária a publicitar no seu website, portanto no portal das finanças, aquilo que é o entendimento que até aí era transmitido à entidade que colocava a questão sobre uma determinada norma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós temos dúvidas de interpretação ou temos dúvidas sobre o que é que a autoridade tributária pensa sobre a aplicação de uma determinada norma, podemos consultar, caso a autoridade tributária já se tenha pronunciado em processos anteriores colocados por outros contribuintes, podemos consultar aquilo que é o seu entendimento. E isso está organizado, portanto, está disponível no portal das finanças, está organizado por imposto, está organizado por artigo, está organizado por assunto, portanto, é um processo muito simples. Se eu tiver dúvidas sobre a interpretação da autoridade tributária, eu consulto relativamente àquele imposto, àquele assunto, àquela norma em concreto, o que é que já foi dito. E mais interessante foi um segundo passo que foi dado no sentido de obrigar a autoridade tributária a fundamentar os entendimentos que presta aos contribuintes, a fundamentar com base em jurisprudência. Jurisprudência não só dos tribunais nacionais, mas também dos tribunais da União Europeia, quando seja aplicável, o que é o caso típico do IVA. O que é que isto vai conferir? Vai conferir a transparência pretendida para o processo, vem conferir segurança jurídica, porque quando os preparadores das demonstrações financeiras estão a aplicar normativo contabilístico, também têm que apurar a estimativa de imposto, porque a estimativa de imposto também é uma linha da demonstração dos resultados e também é uma linha do passivo, portanto do balanço. O que quer dizer que no cálculo da estimativa de imposto é necessário antecipar o que é que são os factos relevantes sobre os quais a autoridade tributária vai fazer incidir o imposto. Portanto, o tema da fiscalidade tem relevância na preparação das demonstrações financeiras, na minha opinião, neste sentido. Portanto, é de todo o interesse saber-se efetivamente e que seja claro para todos os intervenientes no circuito aquilo que é a posição da autoridade tributária e aquilo que é a sua interpretação. Dito por outras palavras, é mais ou menos assim. Numa turma de aula, um aluno tem dúvida e faz sinal para o professor se aproximar, expõe a dúvida e o professor entende esclarecer a dúvida lá em frente e assim todos na turma têm conhecimento e amanhã já não é motivo de dúvida para mais ninguém. Tal e qual. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Perfeito. Então a AGT tem aqui um trabalho fantástico e até sim, podem fazer já com retroativo todos aqueles esclarecimentos que andaram a dar os contribuintes, os contabilistas, sempre podem reunir, publicar na sua página e se amanhã um contribuinte tiver a mesma dúvida, já tem onde recorrer, é só dizer, olha, entre para o nosso site, na linha A, na linha B, está lá devidamente esclarecido. Tal e qual. E todos falam a mesma linguagem, evita-se aqui terem interpretações diferentes para a mesma situação. Tal e qual. Portanto, existe aqui uma preocupação, naturalmente, em salvaguardar aquilo que é a identidade da empresa que colocou a questão, portanto, isso não é divulgado. O entendimento é tornado público, descrevendo-se aquilo que é a situação em concreto, quais é que são os factos relevantes e aquilo que é a norma e a jurisprudência relevante para a resolução também daquele caso e com base nisso permite-nos saber se a nossa situação em concreto tem enquadramento naquele caso que já foi analisado e sobre o qual a autoridade tributária já emitiu uma opinião. Muito bem. Que recomendações deixa a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, a AGT, Administração Geral Tributária e contabilistas, no sentido de se criarem cada vez mais contabilistas especializados na agricultura no país, bem como promover desenvolvimento do setor via incentivos fiscais e aduaneiros, já agora que incentivos fiscais e aduaneiros existem em Portugal e que desafios
ainda se colocam ao desenvolvimento do setor em terras de Camões? Bom, eu penso que o fundamental neste processo será assegurar, como referi há pouco, o diálogo. Ou seja, é necessário que este trabalho, que este percurso seja feito de uma forma conjunta, o que quer dizer que todas as partes têm que trabalhar para o todo e têm que trabalhar em conjunto e têm que se permitir juntar as várias óticas que estão aqui envolvidas, porque naturalmente o empresário tem a ótica do negócio, o contabilista certificado tem a missão de trazer o resultado do negócio para as demonstrações financeiras e naturalmente que a AGT tem como missão a cobrança do imposto. Cobrança é essa que se quer, acima de tudo, justa e que se quer incidente, como referia também há pouco, sobre o resultado, o efetivo resultado económico. Portanto, o objetivo, efetivamente, é um objetivo comum, não deve ser visto de uma forma partilhada. Por outro lado, no que respeita aos desafios da atividade agrícola propriamente dita, Portugal mantém historicamente uma dependência muito grande de subsídios, portanto é uma atividade fortemente subsidiada e em muitas situações o facto de não existir um subsídio, um apoio governamental pode inviabilizar o setor. Não nos podemos, no entanto, esquecer que é um setor que deve ser fundamental em qualquer economia, naturalmente, cujo desenvolvimento deve ser também proporcionado pelas entidades públicas, no sentido de que se possa vir a desenvolver uma estrutura que permita efetivamente tornar o setor rentável. Nós temos em Portugal, por exemplo, o caso da produção da azeitona, que é atualmente dos setores com maior rentabilidade ou das atividades agrícolas com maior rentabilidade por hectare, porque se permitiu o desenvolvimento de práticas muito mecânicas, ou seja, hoje em dia é possível produzir azeitona com uma máquina, portanto todo o processo de produção, de colheita se faz com uma máquina e tendo apenas a necessidade de 2 técnicos no máximo para o processo de colheita. O que quer dizer que tem que haver um investimento naturalmente e esse investimento passa por um investimento público, nomeadamente a título de subsídio, mas sempre no sentido de proporcionar o desenvolvimento da atividade, de mecanizá-la, no sentido também de libertar mão de obra para outro tipo de atividades e desta forma vir a médio e longo prazo tornar esta atividade uma atividade autossuficiente e lucrativa, mas necessariamente carece de apoio público. Muito bem. Pode mencionar alguns apoios que os agricultores portugueses têm para benefício fiscal? Normalmente os apoios são atribuídos por subsídio direto. Subsídio à produção, subsídio à manutenção da capacidade produtiva, subsídio na compensação do preço de venda. Regra geral funciona desta forma, ou seja, não existem benefícios fiscais especificamente para a atividade agrícola. Existem benefícios fiscais que estão acessíveis à generalidade das atividades económicas, mas não propriamente para a atividade agrícola. O mecanismo é sempre por via do subsídio ao investimento, à aquisição de mais equipamentos, ao melhoramento das terras e à compensação de preço. A doutora Paula, sendo especialista em contabilidade agrícola, quantas fazendas já teve a oportunidade de visitar? Portugal é um país que não tem a dimensão de Angola, mas cerca de meia dúzia. Meia dúzia. Qual foi a principal preocupação a cada visita feita? A principal preocupação, o que é que foi? Conhecer o negócio. Portanto, as minhas visitas físicas ao local são sempre conhecer o negócio, conhecer as particularidades do negócio, falar com quem está no terreno, portanto, não falar só com a administração das empresas, mas falar com os responsáveis pela produção. Aqueles falar com os que estão diariamente campo, ali a mexer na terra. Que nos explicam que a forma como vão equilibrar os solos tem uma influência direta naquilo que é a qualidade do produto agrícola que vai ser colhido. Portanto, que são questões muito particulares e para quem está na cidade e quem está nos escritórios muitas vezes não compreende. Quando nos explicam que uma praga pode inviabilizar de um momento para o outro toda uma cultura e sendo que o domínio sobre essas pragas, em boa verdade, é reduzido. Nós vivemos atualmente em Portugal, na produção de cortiça, tem-se vindo a assistir a uma redução sistemática da capacidade produtiva dos sobreiros. Eu falo nos sobreiros porque é um dos nossos principais produtos agrícolas e está a ser feito neste momento um trabalho muito interessante, um trabalho conjunto entre não só os produtores, mas quem transforma a cortiça e quem comercializa, no sentido de se tentar estudar em profundidade o que é que justifica
a sistemática redução da capacidade produtiva dos sobreiros, porque isso é um setor importante na economia. As partes resolveram juntar-se e desenvolver um trabalho conjunto. Muito bem. Inclusive, resultou na introdução de algumas técnicas novas, nomeadamente o sistema da rega gota a gota nos sobreiros. Tem que necessariamente ser um contabilista especializado na área da agricultura para visitar as fazendas, ou a título de curiosidade qualquer profissional pode fazer desde que tenha oportunidade? Eu diria que qualquer profissional deve fazê-lo. Aliás, quando eu faço esta visita, e que faço normalmente uma vez por ano, vou não somente eu, mas vão também, por exemplo, as pessoas que estão no departamento financeiro da empresa e que estão na cidade, não estão no campo, para precisamente terem este contacto com aquilo que é a realidade, porque de facto é no departamento financeiro e administrativo que chegam os papéis, e os papéis não contam a história toda, não é? Portanto, termos uma fatura à nossa frente não é suficiente para nós percebermos se aquela fatura deve consubstanciar, por exemplo, um gasto ou uma incorporação no valor do ativo. Portanto, é fundamental que qualquer pessoa que tenha uma intervenção no processo de preparação de demonstrações financeiras, nem que seja pelo simples registro contabilístico, o registro do débito e do crédito, tenha esta sensibilidade. Está em Luanda, está de malas feitas para regressar, e nós vamos desejar boa viagem. O que é que gostou de visitar enquanto esteve aqui em Luanda? O que eu mais gosto neste país são efetivamente as pessoas. Eu acho que Angola tem um carinho muito especial a receber as suas pessoas, a receber os convidados, e é um povo que me encanta desde a primeira vez. Muito bem, e recomenda Angola para os futuros investidores? Recomendo, sim senhor. Acho que está aqui um país a preparar-se para receber realmente quem venha de fora, quem queira investir e quem queira de facto contribuir para o desenvolvimento do país. Isto deve ser uma parceria, visto sempre como uma parceria. Portanto, alguém que venha tem que deixar efetivamente trabalho bem feito. Isto faz com parcerias. A agricultura cá em Angola vai começar a crescer muito, porque é moda falar-se na diversificação da economia, e a agricultura é a primeira linha em que todos estão ali com as antenas ligadas para a agricultura. Os contabilistas que já fazem contas, que já tratam das contabilidades deste setor, hoje tiveram uma senhora aula com a doutora Paula Garcia. Acho até que eu vou fazer uma campanha. Vai redirecionar a sua atividade profissional e vai começar a fazer agricultura. Não, vou convidar um grupo de contabilistas para irmos fazer visitas a umas tantas fazendas. E vão adorar. Já estou encantada com a agricultura, deve ser muito interessante ver ali como é que é feito todo aquele processo, levamos blocos de anotações e perceber cada procedimento desses ativos, famosos ativos biológicos, que é sempre uma dor de cabeça. Muitas vezes ouvimos, a galinha tem tratamento, e o ovo da galinha, o que é que fazemos? Está como a vaca, não é? A vaca tem tratamento, e o leite da vaca, o que é que fazemos? Está aqui, a doutora Paula veio precisamente esclarecer isso, deixou aqui boas recomendações. Sempre um prazer. E para nós também, foi mesmo assim a aula, nós já tínhamos ficado encantados quando foi do seminário, e a passar aqui é mesmo para ficar registado, porque infelizmente muitos profissionais não tiveram a oportunidade de estar no seminário, por várias razões, porque existem chefes de departamentos ou de setor que não dispensam os seus funcionários, membros ou CPCA. Este é ainda um problema que também vamos estar a abordar aqui diariamente. Por favor, deixem os profissionais irem aos seminários, irem às palestras. São temas muito importantes que melhoram o dia a dia laboral deste profissional. Querem contas de qualidade, tem que fazer formação contínua, meus senhores. Dispensem os profissionais, porque esta aula que tivemos aqui hoje são aulas que já foram dadas no seminário, e há quem não teve a oportunidade de ouvir. Por isso trouxemos aqui a doutora, que é para dar aqui uma boa chega em detalhe. Doutora Paula Garcia, o nosso muito obrigada por esta passagem aqui no Contas na Hora. Esperamos contar consigo nas próximas edições. Vamos ter imenso prazer em voltar até lá. A contabilidade não se esgota nos ativos biológicos, naturalmente. Exatamente. A contabilidade, eu digo sempre, é um mundo. Quem sabe uma próxima vez possamos falar de impostos diferidos. Muito bem. Que é o sistema que eu carinho também. Pois é, impostos diferidos, e quem sabe até lá a nossa AGT, Administração Geral Tributária, já está mais flexível, já alguma coisa com maior conforto
no que toca a impostos diferidos. Isso também vai ser, de certeza absoluta, uma boa aula. Gostávamos muito de voltar até lá aqui, sim senhora, com um novo tema. Quando estiver cá, já sabe, estamos abertos para qualquer situação. Obrigada. Desde que seja para enriquecer essa nossa audiência de sempre. E eu espero que este seja um caminho interessante para os profissionais da área, que será com certeza. Portanto, avizinham-se grandes desafios. O facto de estarem a dar um passo no sentido de eventual adoção de normativa internacional será sempre um grande desafio para os profissionais, e este é um momento de mudança. E às vezes nós esquecemos que estamos a vivenciar um momento de mudança que vai ficar para a história. Portanto, e penso que é isto neste momento os contabilistas de Angola têm pela frente. Temos o IVA, já foi aprovado. Exatamente, e tem Temos o IVA. Mas outro desafio. E teria alguma coisa para partilhar connosco sobre o IVA? Bom, o IVA, na minha opinião, é um imposto que tem a grande vantagem de ser um imposto não nacional, portanto, ser um imposto internacional, o que quer dizer que as questões vivem-se não só num país, as dúvidas vivem-se não só num país, mas em vários países, o que quer dizer que nos vários países que adotam o IVA existe já muita jurisprudência que nos pode ajudar na interpretação e na aplicação da norma. Portanto, isto é o meu conselho, é no Tribunal da União Europeia e também no Tribunal dos vários países que adotam o IVA, mas particularmente no Tribunal da União Europeia, porque o IVA é um imposto comunitário, existe muita jurisprudência, muito bem fundamentada. Portanto, em caso de dúvida, será sempre uma fonte de conhecimento muito importante, esse contacto com a jurisprudência, e que está muito facilmente acessível online. Hoje em dia a grande vantagem é termos tudo acessível online, mas naturalmente que, como novo imposto que é, vai suscitar muitas questões de interpretação, mas também muitas questões de aplicação de ordem prática. E isto porquê? Porque o IVA é um imposto muito formal. Obriga, por exemplo, à emissão de documentos de fatura de uma forma muito particular, obriga ao preenchimento de formulários de uma forma muito particular com o objetivo de controlar o imposto. Portanto, há muitos desafios que se colocam também aqui na implementação prática do imposto, portanto, não só pela interpretação que é necessário dar. Por exemplo, a título exemplificativo, o conceito de atividade económica tem feito correr muita tinta, digamos assim. Portanto, há muitos diferendos a nível de Tribunal da União Europeia sobre o que é que deve ser considerado atividade económica ou não. Isto é apenas um pequeno exemplo. E depois também aquilo que temos vindo a assistir, por exemplo, em Portugal, é a sistemática complexidade dos formulários fiscais do IVA, no sentido de esmiuçar a informação, sempre com o propósito de controlar se o imposto está a ser devidamente aplicado e cobrado, naturalmente. E isto cria desafios, porquê? Porque o trabalho do contabilista, nomeadamente nos aspectos que se prende com o preenchimento dos formulários fiscais, acaba por ser muito pesado, ou seja, acabamos por despender muito mais tempo a preencher o papelucho, como eu costumo dizer, do que propriamente a analisar e interpretar demonstrações financeiras. E nós temos de ter a capacidade de reverter esta situação, e isto passa, na minha opinião, por automatizar o mais possível todos os processos que se demonstrem repetitivos. E o caso do reporte para efeitos de declarações de apuramento do imposto do IVA é um desses casos. Portanto, é necessário não nos esquecermos que estamos numa área em que existem muitos processos repetitivos, só os automatismos, só a aplicação e implementação de softwares que nos permitam aliviar essa parte é que vão permitir, consequentemente, deixar-nos espaço e tempo disponível para aquilo que é o trabalho nobre da contabilidade, que é a análise económico-financeira, tornar a contabilidade uma coisa útil para a gestão das empresas e não um instrumento da autoridade tributária no sentido de apuramento do imposto. E esse deve ser o objetivo da contabilidade. Angola tem um problema grave. O mercado informal tem muita força. Naturalmente. Muita força. O IVA compactua com isso, doutora Paula? Eu penso que o IVA pode ser um primeiro passo para reduzir o mercado informal. Em Portugal, portanto, nós também temos vivido experiências nesse sentido, não temos níveis de economia paralela tão elevados como Angola, não temos, mas tem sido feito um trabalho muito grande no sentido de combater. O IVA foi um passo, recentemente foi adotada uma outra medida que passa por permitir aos individuais deduzir no seu imposto individual parte das suas despesas do dia-a-dia. Imagina, você vai ao cabeleireiro, vai ao restaurante, vai à manicure. Se trouxer uma fatura, você pode deduzir uma parte desse custo na determinação do seu imposto. E isso levou a que as pessoas pedissem muito mais faturas. Isso obrigou a que aqueles setores onde tipicamente não se fatura e que existia uma grande evasão, nomeadamente a reparação automóvel, os cabeleireiros, a restauração, passaram a ter que emitir mais faturas porque se deu o benefício aos particulares
capaz de poder deduzir parte desse custo no seu IRS. É um caminho fantástico, muito interessante. E tem funcionado. Se eu vou ser compensada, definitivamente que Vai começo pedir a procurar fatura. quem está devidamente legalizado, Tal e qual. formal e emite os documentos que vão ser aceitos para esta compensação Tal e no qual. fim do dia. Tal e qual. Muito interessante, é um caminho bom que é para acabar-se então aqui com este grande mercado. Minimizar-se. Acabar nunca é possível, não é? Mas minimiza-se muito. Porque efetivamente há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, é se alguém deixar de pagar imposto, os outros que estão dentro do sistema vão ter que pagar um imposto superior. Portanto, porque os impostos servem para financiar a despesa pública normalmente é constante ou crescente, portanto é uma questão de repartir, digamos assim, as necessidades de financiamento do Estado por mais ou menos pessoas. Se mais pessoas estiverem no sistema, vai custar menos a cada um de nós. Muito bem. Fica aqui esta boa chamada de atenção. Se mais pessoas contribuírem, fica menos oneroso para cada um. Menos oneroso para cada um. Dividimos o mal pelas aldeias, É digamos dividido o mal assim. pelas aldeias, sim senhora, e é acabar com uma boa parte do mercado informal e toda a gente a entrar para o formalismo e as empresas então está fora de questão. Se quiserem estar devidamente organizadas e poderem Naturalmente. deduzir, deduz, isso só mesmo recorrendo a quem está formal e nada de recorrer àquilo que é o informal. Doutora Paula, o nosso muito, mas muito obrigada. Foi uma conversa muito agradável. Muito obrigada pela simpatia. Obrigada eu pelo convite e espero que este processo corra da melhor forma possível e que acima de tudo se divirtam a fazer contabilidade. Vamos nos divertir bastante. É mesmo uma diversão fantástica. É namorar números a todo minuto. Muito obrigada, doutora Paula. Obrigada, bom dia. Que faça boa viagem e esperamos por si numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Caro ouvinte, era a doutora Paula Garcia, contabilista, auditora, especialista em contabilidade agrícola, tudo sobre os ativos biológicos, que afinal existem ativos biológicos de produção e ativos biológicos de consumo. A doutora Paula, no seu melhor, esteve aqui a dar uma senhora aula. E assim chegamos ao fim da edição 79 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, à hora 11, é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.